Muito bem, nós estamos aqui com o Marcos Andrade, que é gerente sênior da Mercedes-Benz Caminhões. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia. Maravilha. Nós estamos falando justamente, Marcos, sobre manobras e cuidados. Mas é aquela história, é um cuidado no sentido de o que eu tenho que me preocupar hoje para que a conta não chegue amanhã, né? E tem muito disso, né? Porque, afinal de contas, a pessoa fica aí, né, nesse monstro muitas e muitas horas por dia, né? Então, se você pudesse dividir um pouquinho do seu conhecimento, né, sobre essas questões de ergonomia, para que, enfim, as mulheres que estão seguindo o movimento A Voz Delas possam aprender mais com isso. Certo. E esse cuidado, na verdade, Sérgio, começa lá atrás. O nosso cuidado em relação a quem vai operar o caminhão, usar o caminhão como as motoristas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande no processo de desenvolvimento, especialmente com a ergonomia do caminhão. E uma coisa muito interessante, a gente tem acompanhado muito a evolução do mercado e exatamente a entrada de cada vez mais mulheres no mercado de trabalho para dirigir caminhões. Isso tem uma influência nos parâmetros que você usa para definir o projeto do caminhão. Por exemplo, né, na hora que você faz a entrada do caminhão, a altura de degrau, a distância entre os degraus, na hora que você define bancos, você tem que considerar um padrão de uma pessoa mais baixa, que normalmente a mulher é um pouquinho mais baixa, então você tem que considerar esses parâmetros. E isso tem sido muito utilizado e muito debatido e normalmente a gente, que é base de uma empresa europeia, você tem pessoas com uma estatura totalmente diferente. E aí quando você vem já para o brasileiro, já tem uma estrutura menor. Na hora que você vai para o lado feminino, é uma estrutura menor ainda. Então isso cada vez mais tem sido importante, né, e tem entrado como parâmetros de projeto. Só que esse é o nosso à parte, então é dimensionar o caminhão para que ele consiga atender exatamente os parâmetros ergonômicos de uma mulher. Mas aí tem o outro lado, que é como usar o caminhão. Quer dizer, então o projetista ele faz direitinho e aí a pessoa tem que também seguir os procedimentos adequados para ela não se prejudicar, né? Então muitas vezes na pressa, muitas vezes por falta de cuidado, você acaba não utilizando os recursos que o caminhão está te oferecendo. Isso pode gerar um acidente, que pode ser no curto prazo ali mesmo, ou pode ser algo que ao longo do tempo vai te trazer um prejuízo. Então acho que é importante a pessoa também tomar cuidado no dia a dia com esses pequenos detalhes que muitas vezes vão fazer muita diferença no longo prazo. Ou seja, em outras palavras, é aquela história, porque às vezes o caminhão não é só uma mulher que dirige, outra pessoa dirige, e muitas vezes, eu vou dirigir pouco, não, né, não, numa situação como essa, é importante que realmente a pessoa se posicione, né, perfeitamente. E em todos os aspectos, né, Sérgio, eu costumo dizer sempre assim, né, que tem um aspecto que você pode talvez estar dirigindo de uma forma desconfortável, que é um lado negativo, mas também você pode estar dirigindo de uma forma insegura, né? Então você precisa ajustar os espelhos retrovisores corretamente, você precisa estar no banco conseguindo acessar os pedais corretamente, porque senão também você cai do outro lado. Você pode não só estar conduzindo de uma forma não confortável, mas também de uma forma insegura. E outro aspecto importante, que a gente sempre, quando a gente discute conforto, né, porque conforto é um tema bastante discutível, eu diria assim, né? Qual é o nível de conforto ideal? Mas a gente tem discutido isso muito associado exatamente à segurança, porque na verdade o objetivo final de alguém, como você falou, que dirige o dia inteiro, é que chegue no final da jornada dirigindo de forma segura. Então você assegurar o conforto também significa você terminar o dia dirigindo de forma segura. Isso vale para você e vale para todo o seu entorno. E um caminhão é uma máquina pesada e que traz bastante risco, né? Isso a gente tem que ter sempre consciência que não é um brinquedinho, é uma máquina muito importante. E eu acho que aí é um lado talvez positivo de falar em relação às mulheres, que as mulheres costumam ter muito mais cuidado do que os homens, que é um ponto super positivo. E aí eu sou o primeiro a convidar e estimular sempre a procurar usar toda a potencialidade que o caminhão tem em termos de ergonomia, em termos de conforto, para você também chegar no final do dia dessa forma descansada e, obviamente, segura. Legal, Marcos. De uma forma prática agora, isso que você está comentando, né, justamente da usabilidade, de como, né, configurar, né, esse caminhão para poder operar o dia inteiro. Você pode nos Vamos mostrar dar uma um pouco? olhadinha, vamos dar Legal, uma olhadinha. legal, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro vamos abrir a porta aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos degraus. Então os degraus fazem parte justamente desse projeto ergonômico que a gente trabalha. Então primeira coisa, tem dois parâmetros aqui, né?
O primeiro parâmetro é essa altura, que é a altura do solo, justamente para o primeiro passo que a pessoa vai dar. E depois é o espaçamento entre os degraus até você chegar aqui no piso do caminhão. E outra coisa muito importante, que eu não sei se as pessoas já repararam, mas esse primeiro degrau, normalmente ele é um pouquinho mais para fora do que o último degrau aqui. Por que isso? Para facilitar justamente esse processo de você subir e você não bater o joelho. Então isso justamente é pensado porque facilita. Por isso que mais para fora, um pouco para dentro e mais um pouco para dentro. Isso facilita na subida e também facilita bastante na descida. Isso é pensado, calculado, justamente olhando o parâmetro dos corpos que as pessoas têm, o tamanho, etc., o tamanho da perna e tudo, é otimizado para isso. Então, bom, a pessoa vai subir, primeira coisa, onde que ela vai se agarrar? Então aí tem um erro comum que a pessoa se agarrar no volante. Mas para isso a gente tem esses dois pega-mãos aqui, você tem que usar, e aí obviamente olha e sobe usando todos os degraus. Isso é super importante, tem que usar todos os degraus. E depois outra coisa importante, na hora de descer. Na hora de descer, uma coisa muito comum que acontece é a pessoa descer de frente, o que é um grande erro. Porque ela vai descer de frente, ela vai apoiar só a pontinha do calcanhar aqui, e muitas vezes as pessoas vão fazer isso, ou ela escorrega e a perna vai embora e ela cai, ou então ela realmente quer pular, que é outro grande erro, que a pessoa vai se machucar o joelho, vai acabar realmente tendo uma lesão. Então, para descer também, põe a mão aqui no pega-mão e você desce usando todos os degraus. Então, acho que esse é o primeiro procedimento importante, subida e descida, utilizando aquilo que eu tinha comentado, O veículo é projetado e a gente tem que utilizar aquilo que ele oferece de melhor em termos de ergonomia para você evitar um acidente. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Bom, primeira coisa, Sérgio, a gente tem que colocar o cinto de segurança. Então, segurança é um cuidado fundamental. O cinto de segurança evita que, no caso de uma colisão ou até uma pequena batidinha, que a pessoa venha a se machucar. Então, acho que é fundamental, é lei e também é fundamental para a proteção pessoal. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o cinto de segurança. Aqui a gente está num banco, obviamente esse tem uma série de regulagens, mas a gente precisa ter algumas regulagens básicas para garantir o conforto na hora de dirigir, principalmente um bom posicionamento de perna, um bom posicionamento de braço. Então você tem que fazer o acerto aqui do assento de forma que você consiga, primeiro, acessar muito bem os pedais. Então você precisa ter uma ergonomia que sua perna fique confortável para você acelerar, para você frear. No caso de um veículo mecânico ainda, de você conseguir apertar a embreagem. Então acho que isso precisa estar de forma confortável. E o que significa confortável? Você não pode nem estar com a perna extremamente esticada e também não pode estar com a perna extremamente dobrada. Você precisa achar um equilíbrio para você conseguir ficar de uma maneira confortável e principalmente com a parte da perna aqui apoiada sobre o banco. Isso é super importante. E isso você consegue, primeiro, fazendo o acerto do banco no sentido axial aqui, e depois você faz o acerto das alturas do banco. Então, você pode, normalmente nos caminhões mais modernos, você tem o assento a ar, que também facilita bastante a ergonomia, porque ele justamente te ajuda, ele amortece as vibrações que vêm do solo. Normalmente você tem esse acerto na parte para cima e para baixo, depois você tem um acerto desse outro sistema aqui que você pode fazer a inclinação, então um pouquinho mais inclinado para trás, um pouco mais inclinado para frente, que isso justamente está muito ligado a essa posição da tua perna, a esse apoio que você vai ter aqui, e isso é complementado pelo acerto frontal aqui, que permite que você traga o banco, o assento para frente ou para trás. Então quem tem a perna mais longa, mais curta, pode precisar de um apoio melhor aqui, então você traz o assento para frente. Quem tem a perna mais longa pode deixar o banco um pouquinho mais para trás. Isso permite que você tenha que procurar sempre ter o máximo possível apoiado no banco. Isso é super importante, isso a gente percebe depois de muito tempo de viagem. Você vai perceber isso claramente. Quando você consegue apoiar uma área maior sobre o banco, você consegue ter
uma fadiga menor ao longo do tempo, ao longo da tua viagem, né? Alguns bancos modernos têm ainda os ajustes lombares, são os botõezinhos aqui atrás, que são bolsas de ar que você tem aqui atrás, que também são muito positivas porque elas preenchem os espaços vazios que você tem aqui no corpo. E na verdade o grande objetivo quando a gente fala de ergonomia é que o corpo esteja todo apoiado, né? Então na hora que você pega um banco que não tem os apoios lombares, você vai perceber que você tem alguns vazios, né? Então o ajuste, essas bolsas de ar que você tem aqui, elas simplesmente são usadas para ocupar esse espaço vazio e com isso você tem apoios e tendo apoios você se sente mais confortável. Acho que esse é um ponto bastante importante. Bom, finalizando então o banco, você parte para o volante. O volante é super importante porque os volantes mais modernos têm diversos ajustes, né? Então você pode puxar, você pode levantar, você pode abaixar. O que é o grande objetivo? Primeiro você tem que ter uma boa visualização do painel, né? Então você tem que posicionar o volante de forma que você consiga enxergar o painel de forma completa, porque ali vai estar toda a informação que você precisa para conduzir. Isso também está muito ligado à segurança, né? Além disso, a posição do volante, ela tem que estar muito relacionada ao teu tamanho do seu braço e obviamente à posição onde você vai estar com o banco. Por quê? A mesma coisa que a perna. Se você tiver o volante muito para frente e você dirigir esticado, você vai ter uma tendência de dirigir assim, né? E aí você dirigindo dessa forma, você depois de um tempo vai começar a ter dor nas costas. Então você precisa realmente sentar com o corpo todo apoiado no banco e para isso o seu volante tem que estar numa posição que você consiga ter essa visualização e conseguir colocar o volante numa posição que você consiga fazer todo o esterçamento do volante de uma forma correta, de forma que você consiga ter essa visualização adequada e ao mesmo tempo um esforço no braço adequado e que você consiga fazer todo o esterçamento. Eu acho que aqui também vale assim, você tem que achar a sua forma que esteja de acordo com o seu corpo, né? Então acho que a gente não pode entrar muito no modismo, né? Então assim, você vê as outras pessoas dirigindo com o volante assim, então eu vou dirigir assim. Então você vê os outros dirigindo com o volante muito para baixo, então eu vou fazer igual. Não, você tem que achar o seu ponto, porque na verdade quem vai dirigir é você, então você tem que achar o ponto certo, de forma a ter esses parâmetros que eu falei. É a visualização adequada do painel e o braço numa posição adequada para fazer todo o esterçamento de uma forma confortável. Então acho que esse é o ponto principal. Com tudo isso, então, você vai estar numa condição adequada para você começar a conduzir o veículo. Bom, depois que a gente acertou o banco, então acertou o volante, aí a gente tem que acertar o retrovisor, né? Então acho que o retrovisor também é um equipamento fundamental para a sua segurança, né, para você conduzir de forma segura, e você precisa ter ele regulado numa posição que você consiga enxergar o seu implemento e obviamente o que está acontecendo ao seu redor, para na hora de uma ultrapassagem, na hora que vem algum outro carro na sua lateral, você conseguir enxergar da melhor forma possível. Lembrando que hoje também tem uma série de tecnologias que ajudam isso. Então a gente tem sensores de ponto cego que ajudam a identificar quando passa algum veículo numa posição que normalmente você não consegue ver. E a gente também tem, são tecnologias mais modernas que têm surgido, os espelhos retrovisores digitais, que existe ainda muitos motoristas mais tradicionais têm muito receio dos espelhos retrovisores digitais, mas na verdade eles também vêm, como diversas outras tecnologias de digitalização, eles vêm para melhorar a segurança e para melhorar a qualidade da informação, né? Então, na verdade, a gente tem câmeras colocadas externamente que tem uma capacidade de enxergar em ambientes mais críticos, por exemplo, de noite, quando está chovendo, quando tem neblina, ele consegue ter uma visualização muito melhor do que um espelho tradicional. Então, às vezes a gente tem medo dessas novas tecnologias, mas são tecnologias que vêm para auxiliar. E o ajuste é muito simples, então a gente tem tradicionalmente, como em qualquer veículo com retrovisor com auxílio elétrico aqui, você pode fazer como se o espelho fosse abrir ou fechar. Então você seleciona e aí você pode abrir
Vou fechar buscando a melhor posição e pode ajustar também para baixo ou para cima, procurando sempre enxergar o máximo possível o seu implemento e tendo a visão melhor possível aqui da sua lateral para te auxiliar numa ultrapassagem. Então, fazendo esse ajuste do retrovisor, você pode partir então para a condução, e aí que eu queria destacar alguns pontos importantes quando a gente olha aqui o cockpit do motorista. Primeira coisa, o volante. Então a gente tem evoluído também para um volante multifuncional. Isso é super importante porque acho que o motorista ou a motorista tem que manter sempre as mãos no volante o máximo possível. Isso é fundamental também por uma questão de segurança. Obviamente a gente nunca sabe quando pode acontecer uma fatalidade, algum evento, algum incidente na pista que você precisa reagir. E eu sempre falo, o caminhão é uma máquina com muita tonelada, até 74 toneladas, e isso não é uma brincadeira. Então a gente precisa estar sempre muito atento e com as mãos ao volante. E essas tecnologias de colocar os botões o mais próximo possível da sua mão são justamente para facilitar que você fique o mínimo possível com as mãos fora do volante. Então por isso que a gente tem colocado os botões no volante multifuncional, que facilitam, por exemplo, também, que é outro ponto de distração, nunca atenda um celular que não esteja conectado no seu sistema multimídia, então o celular se atende através do volante, e por isso que hoje a gente tem as teclas para atender o celular, para conversar, para fazer isso de forma segura. Você pode conversar sem tirar a atenção olhando o que está acontecendo no trânsito ao redor. A pior coisa que pode acontecer é você ter largado o celular e tentar pegá-lo em alguma outra posição, e aí você deixa de olhar para o que está acontecendo na pista e pode ocasionar um acidente. Essa parte do volante funcional veio para facilitar essa ergonomia no fundo das mãos, E outra coisa que está evoluindo muito, também no sentido de melhorar a ergonomia interna do veículo, são os painéis digitais. Então é muito comum hoje a gente ter uma segunda tela no veículo, e essa segunda tela, normalmente ela tem uma série de funções incorporadas nela que faziam a função de botões antigamente. Então você tinha no passado uma série de botões espalhados pelo veículo, e aqueles botões muitas vezes ficavam numa distância que era ergonomicamente difícil de você acessar. Então a pessoa tinha que às vezes se esticar para chegar num botão que estava do outro lado, e isso justamente tirava a atenção da pista e tirava as mãos do volante por mais tempo. Ao colocar dentro de um painel digital, você consegue conduzir com mais segurança, porque todas as funções elas vão estar facilmente ao alcance do motorista dentro desse painel, e ele também pode simplesmente olhar. A gente também projeta a altura dessas telas para ficar numa posição que a pessoa só desvia rapidamente os olhos da pista, já consegue enxergar toda a informação sem ficar totalmente dispersa em relação ao que está acontecendo lá fora. Isso permite com que você tenha uma condução muito, muito assertiva. E outra coisa que tem evoluído bastante também, a gente percebe as alavancas de troca de marcha, que no passado ficavam aqui na lateral, também evoluíram para ficarem aqui junto ao volante. Então também caminhando nesse sentido de você conseguir fazer mudanças manuais quando você quer trabalhar da forma manual, e a gente aqui está num caminhão automatizado, mas isso também é válido para caminhões manuais. Na hora que você quiser conduzir de forma manual, você pode fazer isso através com as suas mãos aqui no volante. Você pode fazer a troca de marcha diretamente nessas alavancas que ficam facilmente acessíveis sem retirar as mãos do volante. E outro ponto que evoluiu também bastante são os equipamentos que fazem o controle do sistema de frenagem, então o teu freio de estacionamento e o freio de reboque. Então você também colocou ele agora numa posição aqui bastante ergonômica, bastante simples e de fácil manipulação. Então com pouco esforço você consegue acessar esses equipamentos. Agora, Marcos, uma última dúvida, Interessante todo o tema e a importância, da ergonomia e do correto ajuste. Mas o caminhão, por natureza, ele tem uma área envidraçada muito grande, Então, assim, e os cuidados? Como é que é os cuidados no dia a dia? Cuidados com o sol,
né? O que Isso você é um ponto- recomenda? Isso é um ponto interessante, Sérgio, porque a gente, inclusive, já teve muito debate sobre isso com a matriz. Então, quando você tem uma matriz europeia, o sol na Europa é totalmente diferente do sol de um país tropical, principalmente quando a gente dirige nas regiões norte e nordeste do país, onde o sol é muito forte. Então, a primeira coisa é o parasol. Então, acho que parasol é um ponto super fundamental. Então, se você trabalha o dia inteiro, está sujeito à incidência solar, é super importante se proteger, passar um filtro solar, usar óculos escuros, da mesma forma que se você trabalhasse na construção civil, se você trabalhar exposto na praia vendendo sorvete, né, você vai precisar usar uma proteção porque você vai estar exposto ao sol. E a mesma coisa o caminhoneiro, como você falou, quer dizer, a gente tem uma área envidraçada muito grande, a gente tem uma jornada de trabalho muito intensa, quer dizer, você está o tempo todo exposto a esse sol e é super importante fazer essa proteção, porque de fato, se você não fizer, essa consequência não vai vir no dia seguinte, ela vai vir no longo prazo. Então, acho que é super importante ter esse cuidado também, porque acaba tendo um benefício no longo prazo para a saúde de todo mundo. E aí, comenta com a gente o que você achou. Você curtiu o vídeo, curtiu as informações, curtiu as dicas? Comenta com a gente, aproveita para dividir quais assuntos você quer que a gente traga aqui para você. Não deixe, claro, de acessar o site A Voz Delas, avozdelas.com.br e as mídias sociais da Mercedes-Benz.